Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Que alegria estarmos juntos, vamos meditar a Santa Palavra de Deus. Hoje o Evangelho de Lucas nos apresenta um milagre tão bonito que Jesus realiza. O centurião romano pede a cura do seu empregado. Eu agradeço a você que me acompanha pelo canal do YouTube, ou pelos podcasts, ou por meio da Rádio Maria. Deus o abençoe, Deus a abençoe, você seja muito feliz, tenha saúde e paz, e que a palavra de Deus possa cada vez mais modelar a sua vida de acordo com a vontade do Senhor. Vamos à meditação do texto do Evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência e disseram: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima muito o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com ele. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus está em Cafarnaum, a cidade para onde ele se mudou no início do seu ministério público. Cafarnaum é propriamente a cidade de Jesus. Nazaré é uma aldeia. A cidade de Jesus, fundamentalmente, é Cafarnaum. E aí está um oficial romano, centurião, pagão, inimigo, e o seu servo, o seu criado, está muito doente. Ele está acamado e quase à beira da morte. O centurião romano então manda que alguns judeus, amigos seus, peçam a Jesus a cura do seu empregado. Percebam, ele é muito querido pelos judeus, porque ele construiu a sinagoga de Cafarnaum. Jesus então se compadece dele, do centurião, se compadece sobretudo do servo que está doente,
E de algum modo, como judeu, Jesus também se sente agradecido pela sinagoga que foi construída. Mas é bonito perceber, aquele homem, de per si, ele é o dominador, chefe do exército de uma centúria do exército do Império Romano. Está ali no destacamento de Cafarnaum. Teoricamente, é inimigo do povo hebreu, é dominador, mas na verdade ele foi dominado pela religião do povo conquistado, o que é muito raro. Normalmente, os conquistadores também impõem a religião. Aquele homem, conquistador, dominador, chefe de exército, ele na verdade foi dominado pelo poder da fé em Jesus Cristo. Ele reconhece que Jesus é Yehoshua, o Deus que salva, e por isso pede a Jesus a cura do seu servo. Mas depois ele se arrepende. A cura acontece da mesma forma, mas acontece à distância. Talvez uma das frases mais marcantes do texto de hoje seja aquela que nós repetimos todos os dias na Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dize uma palavra e o meu servo será salvo, será curado. Ele não é presunçoso, ele não é arrogante, ele é humilde. Ele reconhece que Jesus tem poder de curar o seu servo. Mas Jesus cura à distância, pelo poder da palavra. O servo fica curado. Mas é bonito perceber como o centurião interpreta a força da palavra de Jesus. Ele interpreta a partir do seu universo. Ele é militar, ele diz, eu sou subordinado e eu tenho também soldados subordinados a mim. E eu uso o poder da palavra. Eu digo a um, vai, ele vai. Digo ao outro, vem, ele vem. Digo ao outro, faça isso, ele faz. Digo, não faça isso, ele não faz. Isto é, o centurião percebe que Jesus tem autoridade em sua palavra, assim como ele, centurião, também tem. Sua lógica é militar, é a palavra, a ordem eficaz. Ele reconhece que Jesus é superior ao mistério da doença e do mal. Logo, basta Jesus dar uma ordem e aquele homem ficará curado. É um sinal grandioso da era messiânica. Inaugura-se a vitória do Espírito Santo, do Espírito de Jesus Cristo sobre o império do Satanás, sobre o império do mal, sobre o império da doença, sobre o império do pecado. Inaugura-se a soberania de Deus sobre toda espécie de experiência negativa. O centurião se sente indigno, exatamente porque cumpre ordens desonestas, muito provavelmente, e talvez até ele dê ordens também desonestas. Ele está a serviço de um império opressor. Certamente há outras situações pessoais que não aparecem claramente no texto. Certamente ele se sente com o coração pesado, indigno. Sente-se indigno de receber Jesus em sua casa. Mas, quando Jesus percebe a fé deste homem, ele diz, não encontrei uma fé tão madura, tão bela, tão grandiosa, nem mesmo em Israel, nem mesmo entre os judeus. O texto se conclui com o oferecimento da salvação gratuitamente. Jesus oferece gratuitamente a salvação ao servo daquele centurião romano. A salvação é oferecida gratuitamente a todos os povos.
Essa é uma temática muito forte, muito bonita no Evangelho de Lucas. Um gentil, um pagão, pode tomar parte no reino dos céus, no reino de Deus. Aquele centurião romano é expressão de muitos pagãos que aderem ao cristianismo. E Jesus, movido pela compaixão, movido pela misericórdia, ele aparece como o enviado de Deus a todos, sem exceção, a todos os povos da face da terra. O texto, de algum modo, também nos ajuda a refletir sobre a admissão dos pagãos ao mistério da salvação. Para a nossa oração, pensemos: o que nos paralisa, o que nos faz adoecer? O servo daquele centurião está em casa, acamado, paralisado sobre uma cama. Tantas vezes, o mistério do mal, o mistério do pecado ou outras experiências terríveis nos paralisam e nos impedem de caminhar. O que nos paralisa? É a primeira pergunta. Depois, reze um pouquinho o poder da palavra. Jesus não chega à casa do centurião romano, não toca aquele que está doente, não impõe as mãos, não faz nenhum gesto. A cura acontece simplesmente por meio de duas coisas: o poder da palavra e o poder da fé. Vamos então pedir ao Senhor no dia de hoje uma fé viva e madura, capaz de confiar na força da palavra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Deus a abençoe, proteja e guarde. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.